Olá pessoal, cá estamos nós, brujos e bruxas da luz, que a paz e a energia do universo esteja com vocês sempre, sempre, sempre abençoados pelo universo. Vocês sabem, na vida a gente passa por várias fases, dificuldades aqui, coisas ali, coisas boas e ruins. Eu quero deixar um pensamento com vocês hoje. Primeiro e antes de mais nada, se livre daqueles que te fazem mal. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte. Eu quero que você pense numa filosofia de vida que funciona. E eu vou dizer para você qual é. Muitas vezes você vai abrir o seu coração, a sua alma, o seu corretismo para pessoas que parecem também serem da mesma estirpe. Para aqueles que não sabem o que estirpe é do mesmo tipo. 95 a 98% das vezes nós vamos errar. Eu vou falar para você por quê. Porque nós somos os 5%, nesse caso, os 3 ou os 2%. Infelizmente, nós vivemos uma situação hoje onde o caos que o mundo se encontra é justamente porque o percentual, a faixa que pratica o corretismo é muito pequena. Sim, nós temos aqueles que professam que fazem isso. Nós temos aqueles que dizem que fazem isso. Nós temos aqueles que se intitulam alguma coisa importante, não é? Não sei o que, de não sei de onde, igreja não sei o que, papapi, papapá. Fato é que não interessa a origem de onde você está, onde você vem, aonde você esteve. Não interessa que igreja você frequenta, se você é pastor ou se não é, isso não interessa nada disso. O que interessa são as suas atitudes a longo prazo. E você pode até achar que, digamos assim, a sua merda não fede, mas nós todos sabemos que existe um caminho para o ser humano garantido. Terra 7 palmos abaixo. Se a sua crença leva você ao paraíso após isso, é uma outra história. Mas enquanto você está aqui, pratique o corretismo. E você vai ficar, se você parar para pensar, você vai pensar, pensa o seguinte, se as pessoas fizessem isso, vamos supor que você, por alguma razão, erre com alguém. E que essa outra pessoa também pratica o corretismo. A coisa certa a fazer qual seria? Chega para a pessoa e fala, desculpa, eu errei, vou consertar isso da forma mais rapidamente possível. O que a outra pessoa, se fosse correta, deveria fazer, não tem problema, eu também erro, eu agradeço você consertar isso e certamente eu vou fazer a mesma coisa quando eu errar com outros ou com você. Corretismo requer falta de ego. Corretismo requer bom senso. Corretismo requer que você haja corretamente. Por que as pessoas têm dificuldade em aplicarem o corretismo? Porque requer ego zero. Requer que quando alguma coisa é feita que você não gosta, você não reaja, você pense. Requer que você tenha o bom senso e o discernimento de entender que às vezes nós erramos na interpretação daquilo que nós vemos, ouvimos ou que é feito para nós. Se você partir do princípio sempre de que você erra e de que você é humano, adivinha o que vai acontecer? Você vai estender a mesma cortesia ao outro que você gostaria que fosse estendida a você. No momento em que você gera a simpatia do processo, se colocando no sapato do que errou, ou no sapato daquele que você acha que errou, existe uma grande diferença. Você não vai julgar, você vai pesquisar para ver o que aconteceu, você vai estender a mão e dizer tudo bem, você vai aceitar as desculpas se for o caso, você vai retribuir com gratidão e dizer
Muito obrigado por consertar o problema. Farei o mesmo quando eu errar. Corretismo é uma coisa que, se aplicada, ela pega fogo. Por quê? Porque a gente não faz ao outro aquilo que a gente não quer que seja feito conosco. Beleza, galera? Deu 5 minutos da conversa de boa, né? A conversa da moralidade. Eu queria deixar uma outra coisa para vocês. Vocês sabem que à medida que a gente cresce, à medida que a gente expande os nossos horizontes, à medida que a gente ajuda cada vez mais pessoas, os canais nossos todos crescendo, graças a vocês, muito obrigado por tudo isso. Mas tem uma galera aí fora, tem um povo aí fora que acha que de alguma forma eles têm alguma participação em alguma coisa. Uma galera aí fora de outros, né, outros webs, outros sites, outras coisas, tal, outros vloggers e blogs. Eles acham que eles têm algum say, né, alguma opinião acertada sobre aquilo que é dito ou não dito, ou até mesmo sobre minha pessoa. É a história do corretismo. Quando você escutar qualquer coisa que não bate com aquilo que eu digo para você, vou dar uma dica para você, ok? É mentira. Ou é mentira, ou é absolutamente fabricado, ou é a combinação dos dois, ou é algum tipo de doença. Existem pessoas doentes aí fora. Uns 2 semanas atrás, 3, nós tivemos o desprazer, não é, de dar de cara com um cara que, por alguma razão X, A ou B, estava me seguindo. Seguindo ou não, tentando seguir, né? Tentando, pois é. Não sabemos por que até hoje, mas nós dissuadimos o amigo a parar de fazer isso, porque não é muito saudável, vocês não acham? Então, galera, o negócio é o seguinte, o trabalho que a gente faz é um trabalho sério, são centenas de milhares de pessoas se beneficiando do que a gente faz todos os dias graças a vocês e à paz do universo, não é? E eu quero deixar uma palavra aqui. Quando você escutar alguma coisa, a primeira coisa que você pensa é dor de cotovelo. A segunda coisa que você pensa é falta de caráter e mentira. E a terceira coisa que você pensa é algum problema mental, ou pode ser a combinação dos 3, ok? E agora nós vamos para anabolismo. E esse vídeo tem um título estranho. Eu sei que vocês viram o título do vídeo e falaram assim, como assim? O mestre tá deixando esse tipo de coisa aqui? Como assim? Por que eu falei e escrevi aqui como suplementar as regras básicas para não jogar dinheiro fora? Porque eu quero passar para vocês um conceito muito simples e eu quero que vocês peguem esse conceito, fundamentem a estrutura de pensamento de vocês em cima desse conceito, ok? E quando você conversar com alguém que precisa de um pouco de direção, use esse conceito como uma forma de mostrar a parte lógica e a parte ilógica de certos mitos que estão aí fora. Vamos lá? Então vamos lá. Qual é a regra para você usar? É a regra básica, é a regra de ouro, e a regra que ninguém que vende suplementos, até nutracêuticos, quer que você escute, ok? Ninguém que vende nada que supostamente vai fazer alguma coisa para você, pode ser verdade ou não, vai querer te falar o que eu vou falar agora. Mas eu vou dizer por quê. Porque é o jeito que nós somos. Vamos lá. Quando você olha numa situação, te apresentam um produto, Crab Power. Na minha opinião, é a melhor creatina do mundo. A propósito, Crab Power não é só creatina, tá? Muita gente, mas rixa, nossa, é meio caro, né? Não, não é só creatina. E os milhares que experimentaram esse produto nunca mais deixaram de comprar, ok? Fato, ok? Creatina, por exemplo. Creatina é um ingrediente que, se você tiver que tirar da carne, por exemplo, e você precisar de 5, 7, 8, 10 gramas de creatina, seja o que você está tomando por dia, você vai ter que comer 10, 12, 15 quilos de carne, dependendo da quantidade de creatina
que você toma. É inviável. Então você fala assim, bom, tudo bem. Então, como é essa regra, Richard? A regra é a seguinte. Se você consegue tirar, através da sua alimentação, tudo aquilo que você precisa daquele ingrediente, você não precisa usar adicional. Simples. Vou lá repetir então. Se você consegue tirar da sua alimentação, que seja proteica, por favor, e balanceada, por gentileza. Se você consegue tirar da sua alimentação o total que você precisa daquele ingrediente por dia, não gaste o seu dinheiro com nada. Nesse exato momento, eu acabei de matar 95% dos suplementos numa loja de suplemento. Por incrível que pareça. Já já a gente fala de portabilidade, já já a gente fala de, dos bichos preguiça, etc, etc. Mas vamos lá. Então, nesse exato momento, o que aconteceu? Você acabou de reduzir a quantidade de dúvidas que você tinha para alguns ingredientes. Creatina é um deles, que você teria que realmente comer muita carne para chegar lá. Qual outro? Cafeína. Café é ótimo, maravilhoso, muitos estudos, benefícios do café, papapá. Mas se você tem, por exemplo, um cafezinho que tem 75 miligramas de cafeína e você usa uma cápsula de, digamos, 500 miligramas, que aliás a indústria de suplementação não pode fazer, tá? Por exemplo, o Cycle tem 590 miligramas e o outro, o Cycle Platinum, tem 690 miligramas de cafeína. É hardcore, ok? Não é brincadeira de passarinho. Se você vai usar cafeína, olha quantos cafezinhos você teria que tomar. No entanto, você pode conseguir através do café. Então, fica mais ou menos. Um outro ingrediente, por exemplo, ácido araquidônico. Para você conseguir 1,5 gramas de ácido araquidônico por dia, você vai ter que comer bastante carne, ovos, que contém ácido araquidônico dentro, para conseguir a quantidade que você está procurando. Por exemplo, citrulina. Citrulina, você vai ter que ingerir muita melancia, melão, certo? Agora, uma vez que você se pergunta e define se você precisa, se você consegue tirar aquele ingrediente da alimentação, o que fica então? Se você precisa daquele ingrediente, adicional. Aí você olha no espelho, e é uma coisa muito importante, e você pensa o seguinte: em que nível eu estou que esse ingrediente vai fazer diferença para mim? Carga proteica, eu consigo dar uma alimentação total. Portabilidade, você tem agora um leite super proteico, um iogurte você pode levar com você, proteico também. Caseína que você consegue fazer em casa, você consegue bater e levar com você. Ovos que você consegue levar com você cozidos. Alimentos que têm nutrientes adicionais são muito superiores a só uma proteína separada. Garantido, vários estudos indicam isso, ok? Então você quer alimentação que é densa em nutrientes adicionais, não só com a proteína, como ocorre com alimentos. Então você volta na pergunta seguinte: bom, agora eu defini que talvez esse ingrediente aqui não consigo tirar da minha alimentação, mas será que eu realmente preciso dele? E aí você aplica qual a regra? A regra do Fusquinha e da Fórmula 1. Será que eu sou uma fuqueta ou eu sou uma Fórmula 1? Se você olhar, por exemplo, citrulina, extremamente caro, ok? E extremamente sofisticado, você precisa? Provavelmente não. Já uma creatina, a história é outra. Já uma cafeína, a história é outra. A variação de custo é muito grande, por exemplo, entre uma creatina e uma citrulina. Tem ainda a beta-alanina, que agora está fazendo um espacinho para ela em certas situações específicas de treino, certas. Você vai se perguntar: pô, eu preciso disso para crescer? Eu preciso disso na situação atual que eu estou? Vai fazer diferença na minha performance, na minha qualidade de vida, na minha qualidade muscular, no nível que eu estou? A resposta, 90% das vezes, vai ser não. E aí você vai ficar acabando ficando com, por exemplo, creatina, que a gente sempre fala, cafeína, se você não quiser tomar café, ok?
L-carnitina, que é uma adição. A L-carnitina é feita através do nosso sistema, mas, se você pega a L-carnitina com 3 gramas por dia, mais os adicionais como colina, inositol, D3, você tem uma combinação que potencializa aquilo, ela tem efeito hipertrófico. Ela é muito boa, não só na queima de gordura. Existem estudos, fiz vários vídeos sobre isso. Então a sua decisão é a seguinte: como eu vou investir a minha grana para melhorar o meu resultado sem jogar dinheiro fora? Sempre isso. Muita gente, tem uma menina que está no time, a Camille, ela usou o nitroplasma e ela me chamou hoje, ela falou: nossa, mestre, incrível, eu estava acabada, estava indo para a aula acabada, eu coloquei debaixo da minha língua, nossa, maravilhoso o produto, o nitroplasma, nossa, acordei, fiquei fantástico. É uma situação, mas você precisa ter aquela situação para poder ter a necessidade. Então você tem que ter discernimento. Então a regra básica é a seguinte: consigo tirar da minha alimentação normal? Se consegue, não precisa. E depois que definir se consegue, que não consegue, aí você define se você realmente precisa. E 95% das vezes você vai chegar no cálculo que eu acabei de te dizer. Beleza? Mais uma dica e mais um mito detonado, ou seja, você não precisa de suplementação para nada, nem creatina, nem nada, mas se você quiser creatina é fantástico, certamente não precisa de whey, nem de BCA, nem de glutamina, nem de nutracêutico, você precisa de treino anabólico, descanso anabólico e nutrição anabólica, mas aquela creatina de qualidade manipulada, não precisa ser Crab Power, a melhor creatina do mundo, na minha opinião, lógico. Rich Vela Team, 1,77 ao dia, nutrição e treino, entre no time. O que mais? Crab Power, melhor creatina do mundo. Testomelaton, melatonina, aprenda, um hormônio fantástico que ajuda a perder gordura. E AminoShot, aminoácidos hipocalóricos, tá hipocalórico, aminoácidos fantásticos. Precisa? Não, pode tomar leite, iogurte, tá na mesma. Beleza? Galera, fiquem com Deus. Mais tarde a gente volta e lembre